Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu irmão Mobisa, meu mob amigo. Nós estamos aqui no 17º dia de leitura da Palavra de Deus, na nossa maratona 365 dias, até o final, em ler toda a Palavra de Deus. Eu quero compartilhar o texto de Gênesis capítulo 20. Esse texto, toda vez que eu leio, ele mexe bastante comigo, e aí eu queria compartilhar algumas ideias. Observe que é o texto que Abraão ele omite que Sara é sua esposa, que ele está presente também em Gênesis capítulo 12, só que um no Egito, o outro na terra de Gerar, com o rei Abimeleque. E depois a gente vai ver esse mesmo fato acontecendo em Gênesis 26, com Isaac e Rebeca também. E aí eu fico perguntando por que de ocorrer tudo isso. Primeira coisa que eu preciso compreender é que Abraão, apesar de todos os elementos fortes que faz ele pai da fé, né, como o fato dele ter oferecido Isaac, assim como Deus ofereceu Jesus Cristo, ele teve ponto de pegar o seu único filho e oferecer a Deus, né, em sacrifício. Assim como Deus ofereceu a Jesus em sacrifício pelos nossos pecados. E também como ele fez, por exemplo, o resgate de Ló, a entrega de Ismael e deixar Ismael partir após consultar o Senhor, confiando na promessa que Deus tinha na vida do seu filho após o desentendimento familiar. Abraão ele traz ensinamentos profundos de um homem de fé. Abraão é um homem que sai de Ur dos Caldeus, um meio idólatra. A própria vida de Labão mostram isso, a presença dos poste-ídolos, Raquel carregando os poste-ídolos, escondendo os poste-ídolos do pai Labão. E a gente vê, na verdade, que aquele meio que a idolatria ainda permanecia. Então Abraão sai daquele meio. E ele sai baseado simplesmente na fé. É um homem de fé. Mas é um homem que é humano. Como nos diz Tiago 5,17, que Elias era humano como nós. E aí eu quero parafrasear e dizer que Abraão era humano como nós. Então Abraão, apesar de todas as suas virtudes, ele vai crescendo conhecendo a Deus. E à medida que ele vai conhecendo a Deus, ele vai tendo mais experiências, tendo mais virtudes, se tornando bastante parecido com Deus, a ponto de oferecer o seu filho, por exemplo. Mas aí ele ainda permanece alguns receios. No caso, em Gênesis capítulo 20, a gente vê o medo dele de ser morto, que alguém possa levar a sua esposa, levar a viúva. Mas ao mesmo tempo ele omite essa informação e age de forma muito estranha, quando o rei Abimeleque, assim como o faraó também fez, conduz a sua esposa à corte para se tornar a mulher dele, e não há nenhuma reação a princípio de Abraão. Eu fico perguntando se ele esperava de fato que Deus agisse, intervisse, essa é a expectativa dele. Mas será que Deus precisaria da omissão de Abraão para que tudo isso acontecesse? No texto de 2 Crônicas, no capítulo 16, a gente vai ver, Primeiras Crônicas, desculpa, 16, a partir do versículo 20, você vai ver o próprio Davi dizendo em sua oração que Deus repreendeu reis, repreendeu autoridades para garantir a segurança do seu povo. Davi exatamente falando dos patriarcas, no caso aqui Abraão e Isaac se encaixam perfeitamente. Então Deus repreende em cima da omissão, muitas vezes, da informação. E Abimeleque ele se coloca numa situação muito difícil. Uma situação difícil. Ele é repreendido diretamente por Deus, assim como Deus também, na minha vida, ele repreende o maligno. Em João 17 diz que nós somos estrangeiros, assim como Abraão, nós saímos numa peregrinação a partir do momento que nós aceitamos Cristo, a Jesus, como nosso Senhor e Salvador. O próprio Jesus diz em João 17 que nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas do mundo não somos. E ele ora ao Pai, não para que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal ou do maligno. Então Deus ele repreende principados, potestades, autoridades espirituais, seres espirituais, para que não nos toque, porque nós somos do Senhor. Há uma promessa feita, há uma herança a receber, há uma terra prometida que me aguarda você, nós que cremos verdadeiramente nas promessas do Senhor Jesus. Então, da mesma forma, Deus nos guarda e guardou Abraão. Abimeleque ele se encontra nessa situação em cima de um contexto que Abraão ainda não aprendeu a confiar, a colocar todos os seus desafios diante do Senhor. Sem precisar de omissão, Deus poderia muito bem livrar dos egípcios, como livrar-os também dos homens de Abimeleque. Mas aí ele cria toda uma situação e envolve outras pessoas que não têm a fé depositada em Deus, que não têm um Deus como o único Deus, o único digno de adoração. E aí a gente vê, na verdade, como o texto de 1 João 4,18, muitas vezes que nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Abraão também precisa vencer os seus medos e deixar Deus ser Deus e cuidar dele a cada dia, a cada instante. A gente observa que Abimeleque, apesar de todo o problema ser lançado por Abraão, e ele agir de coração puro, como diz o versículo 5, ele fala e o Senhor reconhece no versículo 6 de Gênesis 20, que ele tem um coração puro, mas ele sofre o dano da maldição. E é necessário ele dar todas aquelas ofertas a Abraão e Abraão orar por ele para que ele possa ser curado. Eu fico pensando, Abimeleque não agiu mal de coração impuro, mas de coração puro, o próprio Deus reconhece isso. E por que, no fundo, Abraão que foi beneficiado? Abraão, que criou todo o contexto, ele é o que ora, ele permanece com autoridade de profeta, como o Senhor assim estabelece. O elemento fé ele faz a diferença. Deus não age em nossas vidas pelos nossos méritos. Porque se de fato nós merecemos alguma coisa, Efésios capítulo 2 já vai dizer, nós somos merecedores da ira de Deus. E nós recebemos a graça. E a graça veio pela fé. Abraão ele é abençoado pela fé e não pelos atos. Abimeleque ele não tem culpa aqui diretamente, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Abimeleque se encaixa nesse contexto. Ele não reconhece a Deus como o seu Deus. E por isso que a bênção permanece sobre a vida de Abraão. A fé é que nos conduz a sermos abençoados. Precisamos deixar o amor nos aperfeiçoar, para que a gente possa descansar em Deus e saber que em todas as coisas o Senhor nos conduzirá. Sem precisarmos estar omitindo meias verdades ou mentiras, mas Deus há de nos abençoar e conduzir ao centro da sua vontade. Que Deus possa te abençoar e que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida.